E aí, minhas amigas e amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje nós temos uma edição, um episódio fantástico do Fazer o Quê? Como você sabe, o Fazer o Quê é o podcast dos fazedores. Quando eu digo podcast dos fazedores, eu me refiro àquelas pessoas que não ficam só no campo das ideias. Ah, eu tive uma ideia, eu tive uma outra ideia, a vida vai passando, as ideias vão sendo guardadas na gaveta e nada acontece. O fazer o quê? Leva você na direção do fazer. Então, a gente entrevista quem faz e quem ajuda a fazer. Quem aprende sobre o universo empresarial e atua no suporte das empresas, auxiliando que elas façam as coisas da maneira correta e de uma forma que produza resultados. Esse é o tema central do nosso podcast. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Como vocês sabem, e eu gosto sempre de destacar logo no início, o nosso podcast conta com o patrocínio da CIA Técnica, by Gubolin Company. A CIA Técnica é uma empresa cujo patrocínio me honra e me orgulha muito. Ela atua no Brasil desde 2010 e desenvolve projetos internacionais com clientes do Brasil, Estados Unidos e Canadá. Ela tem uma missão bem clara: conecta atividades, negócios e empresas por meio da transformação digital, fornecendo soluções tecnológicas e de negócios de forma personalizada. Como resultado da expansão internacional, em 2022, portanto bem recentemente, nasceu a Gubolin Company, empresa que tem sede em Toronto, no Canadá, que tem focado a sua atuação em projetos de inovação e transformação digital nos setores da logística, do transporte e da cadeia de suprimentos nos mercados norte-americano e canadense. É uma honra contar com o patrocínio da CIA Técnica e da Gubolin Company em nosso podcast. Eu quero falar agora sobre o nosso convidado de hoje. Você está sentado aí? Então prepare-se, porque vem uma apresentação empolgante sobre ele. Ele é um renomado executivo, palestrante, consultor e autor de 9 livros, cujo nome está fortemente associado à transformação digital e inovação tecnológica. A sua jornada profissional o levou a explorar as complexidades do mundo digital e como as empresas podem navegar com sucesso nesse ambiente que está sempre em evolução. Ele acumulou um importante conjunto de reconhecimentos em sua carreira, destacando sua importância e influência no campo da tecnologia da informação e inovação. É considerado uma das principais autoridades em transformação digital e estratégia de negócios para a era digital. A sua consultoria estratégica tem sido fundamental para diversas organizações, ajudando-as a aproveitar as oportunidades tecnológicas e enfrentar desafios de alta complexidade. Além de tudo isso, ele é um palestrante internacional requisitado, compartilhando a sua expertise em conferências e eventos em todo o mundo. E hoje está aqui na nossa São José do Rio Preto para fazer uma palestra que está sendo muito aguardada num evento chamado Tech Summit, promovido pela APET, que está fazendo um trabalho belíssimo, um evento de primeira grandeza. Eu vou citar aqui alguns livros dele, os seus livros de maior sucesso. Eu quero que você veja as capas e, olha, pode pedir todos que você não vai se arrepender. Eu vou falar dos best-sellers, todos são best-sellers, mas eu vou destacar alguns. Transformação Digital 2.0, Inovação, a competência das organizações, Big Data, a revolução dos dados nas empresas e estratégias de inovação.
e eu dou as boas-vindas a esse querido professor respeitadíssimo que nos honra com a sua presença, professor César Taurion. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença aqui no Fazer o Quê. É uma honra recebê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Furquim. Eu fiquei lisonjeado aí com o seu discurso. Vou pedir autógrafo a mim mesmo, né? Eu gostei. Mas vai ser um bate-papo legal, vai ser um bate-papo bem agradável e informal. Eu acho que isso que é legal. Eu sou carioca, então o estilo carioca vai dominar aqui hoje. É o estilo da informalidade. Ontem eu vi um vídeo interessante, o cara dizendo assim: onde você vai num samba e encontra o prefeito? E estava lá o Eduardo Paes num samba, junto com a população do Rio. É gostoso isso. O Rio tem esse lado que me encanta. Ele é bem informal. É aquele estilo de aparece lá em casa. E você nunca aparece. Você não combina a hora nem o local. Mas o Rio é o suco do Brasil, né? A verdade é essa. Professor, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando a respeito das empresas que passaram por uma transformação digital bem-sucedida. Muita gente fala em transformação digital, mas não sabe exatamente o que é. Para que os nossos participantes aqui, aqueles que nos assistem, possam compreender transformação digital, o senhor poderia exemplificar? Perfeito. Essa é uma das, digamos, das frases que se fala muito, dos termos, e que não há uma definição clara nem muita compreensão. O primeiro ponto, eu acho que é importante, é que, na verdade, é uma jornada. Você não tem início, meio e fim. O que você está vendo é o seguinte: nós estamos diante de mudanças cada vez mais aceleradas no cenário global, econômico, geopolítico, social e assim por diante. As mudanças têm acontecido em velocidades cada vez mais aceleradas. E diante de cenários de incerteza, você nunca sabe o que vai ser daqui a 5, 10 anos. Não dá para fazer um plano estratégico imaginando que o meu negócio de hoje vai ser exatamente igual ao de 5 anos à frente, com tantas mudanças acontecendo. Então, eu tenho que preparar a empresa para ser muito ágil, ser resiliente, ser antifrágil, ou seja, ela ser resistente a todas essas transformações. E a transformação digital é usar a tecnologia, colocar processos ágeis onde você puder automação fará, não para substituir funções humanas, mas para melhorar as funções humanas, de modo que a empresa consiga dar, digamos, desvios de rota muito rápido, se ajustar ao mercado, se equilibrar nessa corda bamba de mudanças que estão acontecendo. Então, a jornada digital ela é algo contínuo, que começa quando você tem digamos assim, a percepção que precisa realmente mudar, porque o mundo está mudando, senão você acaba ficando para trás, mas que você vai continuamente, sistematicamente, se adaptando, se ajustando. Então, ele não é início, meio e fim, e, às vezes, a palavra transformação dá uma conotação um pouco duvidosa, que você começa e pronto, se transformou, agora eu posso ficar em casa, tranquilo, descansando, porque eu já me transformei. Não vai acontecer nada novo. Não vai acontecer nada novo, afinal, me transformei? Não. Amanhã já está diferente, depois de amanhã muito mais diferente, e assim sucessivamente. Então, ela começa, mas não termina. É uma jornada digital. E existe um exemplo que a gente possa contar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, um exemplo de uma empresa que usa bem essa jornada digital? Olha, muitas empresas estão fazendo, né? Como eu comentei, a gente não tem início, meio e fim, mas a gente sente diferenças em muitos setores. Por exemplo, o varejo teve que fazer mudanças muito significativas, porque a própria pandemia acelerou o processo de ida para o mundo digital. Você em casa teria que fazer tudo online. O setor financeiro, que antes dependia de agências físicas, e hoje você praticamente não vai, cada vez mais você faz a transação via digital. Hoje o Pix, por exemplo, é o que tem maior volume de transações comparando com qualquer outro tipo de transação. Eu, pessoalmente, não uso mais dinheiro físico. A última vez que eu peguei uma nota física na mão,
deve ter sido uns 5, 6 meses atrás. Eu vim do Rio de Janeiro, vou voltar para o Rio de Janeiro daqui a pouco, né, depois do evento. Sem usar uma nota sequer. Sem botar uma nota. Eu tenho o cartão e tenho o smartphone. Hoje, o smartphone é uma realidade na sociedade brasileira, tem mais pessoas usando os telefones celulares, smartphones, do que com televisão. Antigamente era a televisão. Isso. Então, já faz parte do nosso dia a dia. Então, o setor financeiro, o setor de varejo, a gente vê também diversos outros setores começando a olhar isso com mais atenção. Você pega uma empresa aérea, você faz tudo online. Sim. Desde a compra da passagem, o check-in, em alguns aeroportos você já tem, inclusive, reconhecimento facial. Você não precisa nem apresentar o documento. E tudo isso aconteceu num período de tempo muito curto. Então, são alguns exemplos de setores que se transformaram. E quando uma empresa de um setor se transforma, a outra tem que também fazer. Mesmo que você não esteja no setor. Vamos supor que eu sou um cliente de um banco, de uma empresa aérea e faço tudo no meu smartphone. Aí eu entro numa seguradora, plano de saúde, e as coisas são muito demoradas. Mas por quê? Eu sou o mesmo cliente. A desculpa que o meu setor é diferente não cola, porque os problemas são muito parecidos. Eu tenho que ter um relacionamento bom com o cliente, eu tenho que fazer com que o cliente tenha uma boa experiência na sua interação comigo. Eu tenho que olhar os processos do ponto de vista do cliente, não fazer com que o cliente se ajuste aos meus processos. Então, o fato de eu me sentir bem numa determinada empresa, as outras vão ter que também seguir esse caminho, porque passa até a deixar de ser um fator competitivo, passa a ser o nivelamento. Não fazer é que coloca você Sim. fora do mercado. Nós estamos falando de 50 anos, talvez dos 50 anos mais transformadores da história da humanidade? Eu diria que a sociedade sempre fez transformações, mas não numa velocidade tão intensa. Como agora? Como agora. Nós, quando tivemos a imprensa, a prensa, né, que mudou a maneira de distribuir informação, com o surgimento da eletricidade, do motor a combustão interna, a própria internet. Mas se observarmos, embora os aviões, os carros estejam aí há uns 100 anos, nos últimos 40, 50 anos, principalmente quando inventou-se o transistor, que fez 75 anos recente. 75. O transistor. Que foi a base, é o tijolinho da tecnologia digital. E os primeiros computadores, estamos falando aí de uns 50, 60 anos, o processo acelerou com a entrada dos microcomputadores, porque os computadores saíram de locais isolados, eram só nas empresas, passaram para ter nas suas casas, né? Cada um de nós poderia, obviamente tendo condições financeiras, ter um computador em casa, e hoje temos ele no bolso, e com a internet, que nós nos comunicamos com todo mundo. Por exemplo, esse podcast está sendo transmitido pela internet. Então, o processo de inovação sempre existiu, mas a aceleração tem sido cada vez mais rápida. Eu diria que nos últimos 30, 50 anos, o ritmo de inovação, de mudanças na sociedade foi extremamente rápido e nós nunca tínhamos visto isso na história da sociedade. Vimos mudanças, mas eram muito mais lentas. Sim. Agora está muito acelerado. E vai continuar se acelerando. Não parou. Não parou. Não parou. Vai continuar se acelerando. A inovação é frequentemente citada como parte essencial da transformação digital. Como é que as empresas elas podem fomentar uma cultura de inovação e torná-la parte do seu DNA organizacional? Inovação é algo que deve fazer parte do DNA da empresa. Afinal, quando a empresa é criada, ela é para fazer alguma coisa que provavelmente é uma coisa interessante, nova, quer dizer, ela começa inovadora. À medida que o tempo vai passando, a empresa vai crescendo e começa a ter muitas amarras burocráticas, começa a ter processos que são muitas vezes meio, digamos assim, meio limitantes. E isso faz com que a empresa tenha dificuldade de fazer inovação. Os resultados que começam a ser exigidos, olha, eu preciso disso porque o meu acionista, porque se tiver ação na bolsa, pior ainda, você começa a cumprir resultados de quartil. Eu trabalhei em muitas empresas multinacionais que as cobranças eram pelo quartil e chegava no final do quartil, era aquele pega para capar. Você esquecia de ir para casa, tinha que fechar. Fechou os números.
Mas a inovação ela não pode ser feita de uma forma isolada, fazer um Innovation Day. Hoje é o dia da inovação na empresa. Aí os outros 364 dias você fica fazendo o que você sempre fez, da mesma maneira. Não! Inovação tem que ser algo contínuo, tem que estar sendo incutido, embutido na maneira de ser. Eu olhar alguma coisa, talvez essa água, se eu colocasse aqui, melhorasse a transmissão. Se eu pegar esse copo e colocar mais à direita, se eu mexer nisso aqui, não é criar uma coisa absolutamente nova, é rever alguma coisa, fazer de forma mais eficiente algo que você talvez já esteja fazendo. Identificar que talvez algo que você esteja fazendo não precisa mais fazer, não precisa nem tornar mais eficiente, simplesmente elimina. E talvez, sim, até criar alguma coisa nova. Então, inovação não significa só pegar algo disruptivo, inovador, que nunca ninguém fez. Não, é melhorar o que você está fazendo. Uma melhoria incremental não deixa de ser uma inovação. Então, isso é uma obrigação da empresa. Mas, para ser uma cultura embutida, você tem que ter todo um mecanismo voltado para isso. Ou seja, você tem que ter uma organização que privilegie a maneira de pensar diferente. E não, você está pensando diferente, mas nós sempre pensamos assim, sempre fizemos assim. Isso mata qualquer um. O chefe não vai gostar. Isso mata qualquer inovação. Você tem que, cara, você está fazendo o quê? Está fazendo isso? Não, para isso e vai trabalhar. Isso mata a inovação. Então, isso depende, primeiro, da visão executiva. Os líderes da empresa, os donos, os empresários, gestores, têm que olhar que o seu negócio de hoje pode ter dado muito certo, mas não é garantia que vai continuar dando certo daqui a 5, 10 anos. Então, ele tem que estar continuamente se ajustando, se modernizando, se inovando. Isso ele tem que incutir em toda a organização, em toda os seus funcionários. Isso afeta o RH, que tem que premiar as ideias inovadoras, incentivar um tempo dedicado a pensar. Isso tem que premiar os salários, muitas vezes. Olha, ele talvez não trouxe aquele resultado financeiro, mas ele trouxe uma ideia que vai me trazer um resultado financeiro muito bom daqui a alguns meses. Então, tudo isso é um mecanismo que tem que estar embutido dentro da organização e que não é algo que você faz num único dia. Eu li recentemente um livro do Ram Charan falando sobre o método de administração Amazon. E uma das coisas que mais me impressionou é a cultura de inovação cotidiana da Amazon e como recompensam as ideias. Já é uma coisa que está incorporada ao cotidiano, já nasceu assim, né? E que coisa interessante, né? Como é legal trabalhar numa empresa que cultua a inovação e que faz da inovação uma prática cotidiana. Sim, porque a cada dia é um aprendizado, você descobre que pode fazer de uma forma diferente. Se você se acomoda, está dando certo hoje, vai continuar dando certo. Mas o mundo não é estático. O seu cliente de hoje é diferente do que era ontem. Vamos imaginar que num determinado dia não existia smartphone. Eu faço o meu trabalho muito bem. De repente tem smartphone, meu cliente passa a ter smartphone. Olha, eu tenho Facebook, tenho isso, tenho WhatsApp. Por que você não interage comigo via WhatsApp? Então, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que estar preparado para o que o mercado está exigindo. E muitas vezes o que o mercado está exigindo é você olhar seus filhos, ver o que eles estão fazendo. Estão fazendo isso. Por que eu não posso estar fazendo dessa forma junto com os meus clientes? E não fazer como eu sempre fiz. Aqui, há 20 anos que eu faço isso. Quando eu falo 20 anos que eu faço a mesma coisa, eu fico preocupado, isso me arrepia. Espera aí, há 20 anos você faz a mesma coisa e não mudou? Em 20 anos, nós estamos em 2023, em 2003, olha o mundo de 2003 e olha o mundo de 2023. Não tem nada a ver. As coisas que nós temos hoje, a gente não tinha. A gente não tinha aqui no Brasil, não estava o Uber, o smartphone. O smartphone surgiu em 2007, e aí teve o Uber, não tinha o Waze, não tinha nada disso. Então, como é que você continua fazendo algo de 20 anos atrás? Algo está muito errado. E não é o mundo, é você que não está se ajustando ao mundo. É verdade. Agora, uma outra tendência muito importante é lidar com grandes volumes de dados, né? As empresas estão aprendendo isso. O Big Data, ele desempenha um papel fundamental na tomada de decisões baseadas em dados. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam hoje ao lidar com esse grande volume de dados?
E como é que elas podem superar esses desafios? O grande desafio que eu vejo na prática, em inúmeros projetos, é que, embora a gente fale em Big Data, quando a gente vai dentro da organização, é uma big zona. Os dados estão espalhados, você não tem controle sobre nada, porque você tem alguns sistemas corporativos, às vezes tem um sistema de gestão empresarial, um ERP, mas tem um monte de sisteminhas e planilhas, Excel, em Access, ou alguns que você comprou recentemente com todo esse, né, os 10 últimos anos, com o ambiente de nuvem, você e software as a service, você vai e compra. Sim. Cada um vai comprando diversos produtos e se espalha. E aí, de repente, você tem cadastro em diversos lugares, o cliente, se você se comunica com ele através de um telefone, ele muda, isso não é registrado, muda o e-mail, não é registrado. Eu já, há pouco tempo, essa semana mesmo, num sistema de saúde, uma grande empresa de saúde, eles mandaram o dado para informação do agendamento para o e-mail anterior, e eu já tinha feito a alteração. Mas eu fiz alteração num cadastro, provavelmente não foi para o outro sistema que mandava as comunicações. São vários sistemas que às vezes não são integrados. E aí mandaram para um e-mail que você não usa mais. Que não uso mais. Eu liguei, aí eles, faltou alterar aquele sistema. Por que não está num lugar só? Então, o primeiro passo é governança de dados. Para você ter Big Data, você tem que ter governança de dados. Porque senão vira um entulho, é como pegar um quarto desarrumado. Pega uma coisa, joga naquele quarto. Pega uma coisa, joga naquele quarto. Está tudo lá. Está tudo lá. Agora, acha? Você não vai achar, você vai ter que tirar tudo para achar aquele negócio. Então, tem que saber aonde estão as coisas. No mínimo de organização, um mínimo de estruturação é necessário. Então, o primeiro passo, e que eu diria assim, uma das principais barreiras para você trabalhar, inclusive, com técnicas de inteligência artificial, é você ter um modelo de governança de dados. São processos, políticas e princípios que façam com que você saiba que dados são aqueles, o que você pode fazer com aqueles dados, quem é o proprietário, quem que alterou, para que ele pode ser usado. Porque o mau uso disso pode implicar, inclusive, em problemas de violação de legislação. Sim. Nós temos aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que você tem que ter ciência que você está usando dados de forma correta, não está invadindo a privacidade de ninguém. E se você não tiver tido esse cuidado, você pode estar pegando esses dados descuidadamente e fazendo aí uma zona na sua empresa, na reputação da sua empresa. E as primeiras condenações da LGPD já estão saindo. Já estão saindo. Já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Manipular mal dados hoje é um problema da maior gravidade. Maior gravidade. Eu diria que não é que as empresas estejam fazendo isso de má fé. Às vezes é por desconhecimento, às vezes até porque são vários sistemas acontecendo de vários setores e você não tem uma gestão sobre isso. Então, imagina, 500 sistemas, uma grande corporação, vamos pegar um exemplo assim meio fora da curva, mas uma grande corporação, uma vez a gente fez uma análise, existiam cerca de 1.200 sistemas nessa organização, 1.200 sistemas, dos quais pelo menos uns 200 eles não sabiam bem para que servia. É interessante, né? Ontem eu estava com um cliente, ele falou, olha, agora na hora do almoço eu preciso ir na empresa tal, é uma das gigantes aí do ramo, de telefonia, porque eu já fiz uma mudança, eu solicitei essa mudança, é a 7ª conta que eu recebo, continuo pagando pelo contrato anterior. Então a gente imagina o gigantismo, o que ele traz de complexidade. Uma empresa com 1.200 sistemas, né? É um caos. É uma big zona. É uma big zona. Interessantíssimo. Nunca mais essa expressão vai sair da minha cabeça. Falar, você tem Big Data ou Big Zona? Essa entrou para o meu vocabulário. Agora, uma coisa que me fascina é esse negócio da internet das coisas como parte da estratégia da transformação digital, né? Nós temos já alguns casos empolgantes de internet das coisas a serviço da transformação digital ou atuando conjuntamente. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho esse tema. Internet das coisas nada mais é que você colocar um pequeno computador, um processador e se comunicar via internet a sistemas. E cada vez mais nós automatizamos não só o nosso dia a dia, mas os processos. Os processos muitas vezes são entre humanos e máquinas entre máquinas. Então, se você puder colocar automação entre toda essa
digamos, esse ambiente, você torna a empresa muito mais ágil. Então, tem diversos exemplos, né? Por exemplo, se você pega desde um veículo hoje está cheio de sensores e dispositivos. Talvez um veículo moderno esteja em torno de 60% a 70% do seu custo ligado diretamente à eletrônica. Nós tivemos um exemplo disso recentemente, quando, com a guerra da Ucrânia, problemas no Mar do Sul da China, quando houve aquela crise dos chips, né, com o Covid, essas coisas todas, e que a indústria automobilística sofreu muito. Terrivelmente. Porque não tinha os processadores. Sim. Então, isso é a internet das coisas. Tá? O veículo hoje é um data center sob rodas, um avião. Você pega em grandes empresas, vamos pegar a Airbus, por exemplo. Você pega um avião, o avião Airbus, né, eles têm centenas, milhares de sensores. Então, por exemplo, num voo entre Rio e Paris, ele deve gerar 1 trilhão de dados de informação. Então, todos esses dados vão para a Airbus, ela junta esses dados de todos os aviões e consegue mapear e fazer análise preditiva de manutenção, para evitar que haja manutenção corretiva. Com o avião parado é muito caro, o avião é muito caro. E ficar parado, né, ele tem que ficar voando o tempo todo. Um avião, para ser lucrativo, tem que voar no mínimo umas 14 horas, 15 horas por dia. Então, ele consegue fazer previsões do tipo, olha, esse equipamento, esse dispositivo tem uma grande chance de dar pane. E aí, o que eles fizeram? Pegaram essas informações, se juntaram num sistema e ofereceram às empresas aéreas, em integração com as empresas aéreas, para ajudar na manutenção das empresas aéreas, integrando esses dados com a escala de voo das aeronaves. Então, eles conseguem identificar que uma aeronave vai ter, eventualmente, um problema, então é bom trocar a peça antes que aconteça o problema, e integrado com o sistema de escala de voo, diz, olha, como esse avião precisa fazer essa troca dessa peça, e essa peça está nas bases A, B ou C, vamos colocar o avião fazer essa rota para ele fazer o pernoite nessa base, para ser trocada a peça, no dia seguinte ele continuar voando. Então, isso faz com que a empresa aérea fique mais eficiente. Sendo mais eficiente, ela voa mais, tem mais passageiros, vai precisar de mais aviões, vai comprar mais aviões da Airbus. Olha então, só. Ele ganha dinheiro oferecendo o serviço e ganha dinheiro porque vai ter mais chance de vender mais aviões. Isso é explorar bem as oportunidades que a tecnologia, no caso a internet das coisas, oferece. Eu tenho um amigo que mora em Florianópolis e ele é comandante de uma dessas big companhias, das maiores aeronaves, das mais atualizadas nos trechos fantásticos, né? Então eu brinco com ele, eu falo assim, você deve ser aquela autoridade que quando chega na empresa, estende o tapete vermelho para você, comandante de uma aeronave de milhões e milhões de dólares, ele fala, porque não se engane, eu sou um peão governado à distância por chips. E ele me conta coisas, ele fala, olha, eu decido fazer uma manobra chegando em Nova York e eu saio um pouquinho da rota estabelecida. Em segundos, uma pessoa do controle aéreo de São Paulo, da minha companhia, está falando comigo, comandante, o que houve? Eu sou inspecionado 100% do tempo, né? E se faço alguma coisa, se tomo uma decisão que não estava prevista ou que causou qualquer tipo de custo adicional para a companhia, eu sou convidado para um famoso café com rosquinha. Esse famoso café com rosquinha. E eu falei, ó, é inacreditável, né? E ele se sente assim, governado à distância, né? E acompanham os passos milimetricamente. E a aviação é um tema que eu curto muito. Minha família é da aviação. Eu comecei a carreira na aviação. Ah, é? Depois eu desisti, entrei na computação. Mas chegou a pilotar? Avião privado. Privado, táxi aéreo. Aí, na época, a Varig me reprovou no exame de vista. Eu podia voar, mas ela tinha um padrão muito elevado, acima da legislação. Aí eu fiquei extremamente frustrado. Falei, vamos jogar isso pro ar, não vou dizer um palavrão aqui, mas... E aí um professor me mostrou um computador, um mainframe. Falei, esse negócio aí é do cacete, vou entrar nessa. Mas meu irmão é comandante e os filhos dele também são comandantes. Legal. E a gente sempre fala de aviação, eu tenho amigos da aviação,
Mas, por exemplo, entre um voo Rio e Paris, você usa os controles manualmente 10, 12 minutos. O restante do voo é inteiramente automático. O que você tem que fazer é acompanhar o sistema. E os sistemas são extremamente redundantes. A maioria deles são ou tem 2 ou tem 3. Sim. Às vezes tem 3 porque tem 2 dando resultado. Se um dá discrepante, ele vai ver com o terceiro qual que a maioria decide, né? A maioria decide. Então, o avião hoje é uma peça de internet das coisas absolutamente complexa. Ele é um imenso internet das coisas. E o carro está indo nessa direção. O carro está indo nessa direção. O caminhão, o trator. Em qualquer lugar a gente já vê isso. Né? Então, e a gente vai ver cada vez mais. Hoje os equipamentos médicos são computadorizados. Você consegue gerar imagens médicas e passar para um algoritmo que consegue fazer, inclusive, uma análise de imagens e assim por diante. Então, a tecnologia está fazendo parte do nosso dia a dia, assim como a eletricidade, como o ar. E aprendendo conosco. E aprendendo com os nossos hábitos. Com nossos hábitos. E se tornando máquinas de perfeição absoluta. Eu diria que hoje, se houvesse digamos, um vírus que não fosse atuar no ser humano, mas atuasse nos chips, acabasse com os chips, nós íamos regredir à pré-história. Olha só. É por isso, né, eu li recentemente uma matéria que os americanos estão preocupados com essa produção de chip em Taiwan e estão investindo um recurso fabuloso para ter autonomia na produção de chip. Mesmo assim, vão depender de Taiwan por muito tempo. Não se faz de um dia para o outro. Não se faz isso de um dia para o outro. Uma fábrica de chips em torno de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões. E hoje está concentrado na China, em Taiwan. Há um problema com a China. Sim. Taiwan ali é um problemão para ser resolvido. Então, eles têm que, por medida de precaução, começar a reconstruir as suas fábricas. Porque teve aquele momento da globalização, vamos botar tudo para fora. E aí nós vimos, com a crise da pandemia, né, e mais outros problemas que vieram, problemas geopolíticos, a guerra na Ucrânia, o conflito no sul da China, teve até aquele acidente no canal de Suez, aquele navio que encalhou, isso afetou completamente a cadeia logística. E esse é um ponto interessante, que a gente falou de transformação digital. Olha o link que a gente pode fazer. Olha, eu estou com uma estrutura legal funcionando, cadeia logística, de repente a cadeia logística é interrompida. E aí, como é que você funciona? Se você não tiver uma empresa ágil, preparada para isso, você morre. Então, o mundo ele está muito instável. Aquilo que a gente achava confiável, olha, nós temos uma cadeia logística fantástica, funcionando muito bem, de repente é um risco. Ela passou de grande vantagem a ser um grande risco. Sim. Sim, por questões rápidas que surgiram de questões geopolíticas. Então, essa instabilidade cada vez maior que a gente vai ver faz com que nós, como empreendedores, empresários, tenhamos que estar sempre antenados com as mudanças. Uma mudança lá na Ucrânia pode afetar aqui o Brasil. Sim. Agora, professor, o mercado financeiro, a gente estava falando aí das notas, mas é impressionante a disrupção, né, no mercado financeiro. Por exemplo, eu também não me lembro há quanto tempo não manejo uma nota, porém eu já encontrei pessoas que pedem dinheiro na rua e que têm o Pix para informar na hora, né? Então o Pix se popularizou absurdamente. Agora, uma coisa que me chama a atenção, com essa ascensão das fintechs e a digitalização dos serviços bancários, é o tamanho da mudança, né, das tendências que vão acontecer a partir disso. Eu não entendo ainda como os grandes bancos e as razões objetivas para manter essas agências, né? Eu passo aí na frente de um grande banco com frequência, porque é perto da minha casa, e eu vejo ali, o sol de Rio Preto é cruel às 11 da manhã, e eu vejo os idosinhos, né, naquela fila no sol. E eu falo, meu Deus, quanto tempo vai demorar para que os bancos tomem a decisão, né, de acabar com isso tudo e virar algo eminentemente eletrônico? Quais são as tendências que vêm aí para esse mercado financeiro tão transformado? Esse é um debate interessante. Eu tenho conversado com alguns bancos e a questão é muito complexa, né? As fintechs vieram, e salvo raríssimas exceções, elas não criaram uma ruptura no setor financeiro, tanto que
os grandes bancos continuam dominando. Elas fizeram com que os grandes bancos se movimentassem. Os bancos estão se tornando cada vez mais digitais. O problema é que há um perfil diferente de público dos dois. Principalmente as fintechs atendem, na sua maioria, públicos ou mais jovens ou públicos mais dinâmicos, mais digitais, nativos digitais. Nativo. Enquanto que grandes bancos, você tem os nativos digitais, mas você tem as gerações anteriores. Né? Eu, por exemplo, sou um migrante do mundo analógico para o mundo digital. Sim. E você tem os que não conseguiram migrar. Né? Vamos fazer uma analogia. Eu vou morar na Alemanha, sou brasileiro, vou morar na Alemanha. Se meu filho nasce na Alemanha, ele já nasce com todos os hábitos alemães e tudo. Mas eu vou ainda conservar alguns hábitos brasileiros. De repente, fazer um churrasco, maneira de interagir, chegar, abraçar. Isso. Você abraça um alemão, ele olha para você, chama a polícia. Chama a polícia. Você invadiu a privacidade dele. Sim. Uma cultura diferente. E você tem os que não conseguem nem fazer a migração. Ainda não conseguem. Você vê em vários países, nos Estados Unidos, na França, as pessoas que vão de alguns países, principalmente os mais idosos, não falam nem a língua, ou francês ou inglês, continuam falando sua língua nativa. Sim. Então, não consegue se adaptar à cultura. A mesma coisa a gente vê no banco. Você tem pessoas que não se adaptaram ao mundo digital, porque toda a sua vida profissional foi fora do mundo digital, foi analógico, talvez não tivesse tido oportunidade de muito estudo, então a capacidade cognitiva não tenha sido explorada ao máximo. Eventualmente sofreram um golpe, pegaram um trauma do eletrônico. Exatamente, né? Porque quando menos estudo, não é que a pessoa não tem o potencial, mas você não explorou o potencial. E tem os problemas psicológicos, como esse, aí prefere ir lá pegar o dinheiro. Então, eles têm que manter isso. Mas, por exemplo, em alguns locais, eu moro no Rio de Janeiro, o que tinha de agência o que tem hoje, na região de Ipanema, Leblon, reduzia um terço. Um terço. Um terço. Antigamente tinha agência aqui, agência ali. Agora não, agora o que a gente vê é surgindo duas coisas. Ou farmácia e drogaria, toda esquina tem, ou pet, loja de pet. Loja de pet, todo bloco, todo quarteirão tem uma loja de pet. Mas bancos estão fechando. Então, a grande mudança de transformação provocada pelas fintechs foi fazer os bancos se mexerem. Claro que algumas fintechs conseguiram seu nicho de mercado, mas elas não ameaçaram o predomínio dos bancos. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os grandes bancos americanos continuam, os grandes bancos europeus continuam, mas mudaram graças às fintechs. Uma coisa que eu percebo também no varejo, é cruel isso, mas assim, eu vejo meus filhos, pai, vamos no shopping ali, vamos fazer qualquer coisa, tomar um café, passa na loja, prova o tênis, vê o número que serve bem ao seu pé e vai para casa pesquisar na internet, comprar pela internet. Ou seja, a loja do shopping pagando um aluguel pesadíssimo, ela se transformou num território de prova de produto. Sim, é. Então, eu não sei até que ponto se justifica para o Magalu manter uma loja onde o cliente vai lá, vê a geladeira, é essa que eu quero, e vai para casa pesquisar e comprar pela internet, né? Quer dizer, a empresa pagando aquela operação, aquela locação. Será que a gente vai ver esse varejo desaparecer? Olha, até o momento nenhum sinal disso, porque, inclusive, os problemas logísticos são muito caros quando você fala de entrega one-to-one, né, entregar na porta da pessoa, e depois, se você, quando compra online, você tem a condição da devolução. A margem da loja física ainda é melhor do que o comércio eletrônico. Ainda? Ainda é melhor. Pode ser que ao longo do tempo isso mude. Mas as lojas estão mudando o seu comportamento. Em vez de ser o local para compra, é o local de experimentação, de experiência. Você vai lá para experimentar e tudo, depois você compra online. Sim. Acaba sendo esse tipo de coisa. Ou você compra online e pega na loja. Principalmente em grandes centros, quando você tem questões de segurança, no caso do Brasil, os shoppings eles são um ponto atrativo, porque, primeiro, é um país tropical, você tem um clima caloroso e é mais seguro dentro do shopping. E você passa a ter experiências. Então, você vai lá, experimenta as coisas, ou vai pegar, vai comer alguma coisa. Então, as lojas têm esse papel. Loja de rua já começa a ter uma diminuição. E a mudança do comportamento ela é interessante. Tem
não falando de loja, mas falando de um negócio interessante, eu fiz um tempo atrás um projeto para uma grande rede de shopping, como mudou o comportamento do perfil do consumidor, principalmente o mais jovem. Antes, o que acontecia? Eles iam, comiam, compravam alguma coisa numa lanchonete e iam para o cinema. Hoje, vários grupos se reúnem, compram coisas diferentes, você tem a praça de alimentação, se reúnem numa mesa maior, cada um compra o seu, e aí liga o seu smartphone com Netflix, e não em frente à praça do cinema. Quer dizer, eles não vão no cinema, eles assistem o Netflix na praça de alimentação, comendo ali as coisas. Mudou completamente. Sim. Você vai nos cinemas, estão vazios. Cinemas hoje estão vazios. Pena. Às vezes, um ou outro tem alguma... bela experiência, uma gostosa experiência. Experiência legal. Eu tenho medo que acabe. Recentemente, eu vi 2 filmes. Um foi Oppenheimer, e gostei muito. E o outro foi sobre a Golda Meir, aquela primeira-ministra israelense. Tinha o quê? 8 pessoas no cinema. Eu e minha mulher assistimos Oppenheimer com mais 6 pessoas. No máximo, uma sala linda. Sala linda, e bonita, gostosa, temperatura agradável, a poltrona, pipoca, aquela que você deita, negócio louco. Então, tinha mais 6 pessoas. Numa quarta-feira, um dia, né, legal de ir para o cinema à noite, mas eu fui num domingo. Dá medo. Eu fui num domingo, uma sessão não foi uma sessão das 5h30. 6 pessoas, 8 pessoas. Num domingo, num shopping, num grande shopping. Quer dizer, é uma mudança completa de hábito, né? O cinema vai realmente ter que passar por muitas mudanças. E nós já estamos vendo isso até com a tecnologia, uma discussão muito forte, porque você começa a usar a inteligência artificial para te ajudar a escrever os scripts, a criar as imagens. Hoje, grande parte dos filmes, você não tem mais aquelas locações que a pessoa viaja, tudo é cenário, é tela verde atrás e você cria o cenário. É croma. Exatamente. Então, é muito mais barato fazer filme do que fazia antigamente, né? Você colocava 1 milhão de extras, aqueles filmes da década de 50, né? Aqueles do Cecil B. DeMille eram... Acho que negócio de... Eu não me lembro dos filmes, mas filmes assim, você via centenas, milhares de extras, como aqueles soldados correndo ali. Sim. Agora não, agora é tudo computadorizado. Você repara que você pega uma Até imagem... a vida dos figurantes mudou, né? Diminuiu a quantidade porque é muito mais fácil fazer os efeitos. Faz os efeitos, faz os efeitos. Então você... É engraçado, você pega a cena de como é que é feito o filme, depois como o filme você vê os caras fazendo 2 ou 3 coisinhas, de repente o filme te parece 500 cenas diferentes que ele não fez, em locais mais absurdos possíveis. O cara está na beira de um precipício, mas não, você olha, ele está sentado numa poltrona, com fundo verde ou poltrona verde. Quer dizer, ele não está sentado numa pedra do precipício. Então, realmente, a tecnologia está mudando muito, e a gente tem que se adaptar a isso. A gente não pode ser dominado pela tecnologia, mas nós temos que usar a tecnologia de forma adequada e de forma que realmente a gente melhore a sociedade. Um ponto que eu sempre bati isso, a tecnologia ela não pode contaminar negativamente a sociedade, tem que tornar a sociedade melhor. Ela está aí para fazer a nossa vida, a vida no planeta, dos animais e tudo, melhor. E por falar em tecnologia, eu queria mandar um abraço para um amigo comum que nós temos, chamado João Gubolin, da CIA Técnica. Eu sei que vocês têm uma amizade muito legal. Aliás, eu agradeço muito ao João Gubolin, né, não só pelo patrocínio da CIA Técnica, mas por me proporcionar e por me aproximar de você e proporcionar esse momento aqui que para nós vai marcar a época com certeza, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua... convivência com a CIA Técnica, que é muito legal. Eu sei que o João também é um bom amigo seu e gostaria que você falasse um pouco dessa convivência. O João é um grande amigo, sim. Quer dizer, hoje eu continuo como advisor da companhia técnica, eu tenho minha própria empresa focada em inteligência artificial, Redcore, mas a história com o João é muito interessante. Em 2018, aproximadamente, 2017, eu não o conhecia, mas ele me viu no LinkedIn e gostou do que eu estava escrevendo. Aí ligou, se a gente poderia bater um papo, ele tinha umas ideias. Aí nos encontramos no aeroporto Santos Dumont. Opa. Ele pegou o avião, foi lá para o Rio de Janeiro, onde eu estava,
Aí houve uma sinergia muito boa de ideias e tudo. Foi, pô, legal, vamos trocar ideias. Aí ficamos conversando. Inicialmente, ele me convidou para fazer parte de um conselho, né, digamos, de apoiadores, de conselheiros mesmo. Né? Depois de algum tempo, ele me convidou para fazer parte da operação. Fiquei alguns 2 anos na operação da companhia técnica. Depois eu saí da operação e falei, não, eu não quero continuar na operação, porque eu fiquei muito tempo no mundo corporativo. Sim. Eu tive grandes corporações, eu fui diretor de novas tecnologias da IBM por mais de 12 anos, tive sócio-diretor PwC. da PwC. Sim. Então, o mundo corporativo tem suas vantagens, você tem carro, viagem, classe executiva e tudo, mas você tem o seu lado negativo. Não, eu não quero mais o mundo corporativo, eu quero ter a minha agenda, eu quero... Isso. Né? Falei, João, ótimo, pô, vamos continuar amigos, mas eu saio da operação, continuo como advisor. E a gente continua conversando aí a cada 15 dias. Que legal. A gente conversou muito sobre a ida para o Canadá, fazer o processo de internacionalização. Eu acho que eu colaborei bastante nesse processo. E é sempre um prazer conversar com ele. Como a gente fala, às vezes a gente não entra com uma agenda definida, mas sai ideias. Isso. Aquele relacionamento pessoal que gera ideias, criatividade. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas das coisas que hoje estão na Companhia Tech foram fruto de conversas informais. Sim. Muitas delas foi, inclusive, umas 2 vezes ele foi para o Rio de Janeiro e nós andávamos pelo calçadão, onde flui as ideias. Que delícia, né? Tira a camisa, aquele solzinho. Não precisa estar numa sala de reuniões, né? Ali. Aliás, o João tem essa característica. Eu quero falar com o João, onde é que você está? Eu estou no MIT, eu estou fazendo um curso em Harvard, eu estou em Toronto. É isso, o João não tem fronteiras. Não tem isso fronteiras. É ótimo. A tecnologia não tem fronteiras, o mundo não tem fronteiras mais. Não, você está em qualquer lugar. Você trabalha de casa, do aeroporto, no hotel. E, por exemplo, quando eu viajo, hoje eu não trago mais laptop. Eu tenho tudo no meu smartphone. Tem uma apresentação, eu mando a apresentação antes, ou se qualquer coisa, eu tenho ela também numa nuvem, armazeno isso na hora. Meus e-mails eu respondo, o WhatsApp, o LinkedIn que eu uso bastante. A gente não precisa mais, né, dos badulaques, carregava um monte de coisa. Meu laptop hoje virou desktop, está na minha mesa no escritório. Ligado sempre na energia. Não, esse ligado na energia, está lá em casa. O restante viajo só... Isso para mim é ótimo. Eu viajei com uma mochila. Porque metade da mochila era o laptop, agora não. Uma troca de roupa, amanhã estou em casa. É outra vida. É outra vida. Nós temos um momento aqui no podcast que é um momento que a gente chama do momento fazer o quê? Né? Por quê? O nosso público, boa parte, ele é composto por pessoas que querem fazer coisas, que estão com ideias, que estão pensando em se lançar num determinado segmento. E muitas micro e pequenas empresas, elas têm recursos financeiros, obviamente, limitados para investir em tecnologia. Que conselho você daria para essa empresa que deseja iniciar a sua jornada num mundo transformado, mas já pensando nesse universo da tecnologia, da transformação digital, de maneira eficaz, mesmo com orçamento restrito? A tecnologia hoje não é cara. Se você para pensar e olha, espera aí, o que eu posso fazer? Quem são os meus clientes? O que eles fazem? Eu posso fazer uma comunicação via WhatsApp? Posso. Posso usar uma interação tranquila, não vou nem chamar um bot, mas uma interação, diga 1, diga 2. E agora a tecnologia está permitindo até um diálogo muito mais tranquilo, mais natural. Tem vários aplicativos que você pode comprar licença, são baratos. Nós estamos falando às vezes de R$20, R$30, R$15, quer dizer, não é algo que vai afetar o orçamento. Se 30, 50, R$100 vai afetar o orçamento, então o problema é muito mais sério do que pensar numa jornada digital. Então dá para fazer isso. Agora, o importante é como é que o seu cliente está se comportando. Acho que o foco principal, a existência de uma empresa é porque tem cliente. Se não tiver cliente, não tem empresa. Melhor que seja a empresa, eu tenho um tremendo restaurante, mas tem cliente, não. Então você vai fechar. É o que a gente falou até do cinema. Mais cedo ou mais tarde vai ter um problema sério. Não é com 8 pessoas que você mantém uma sala, você paga um aluguel. Então, como é que o cliente está interagindo? Como é que ele faz? Se ele está na sua frente usando o celular, por que ele não estaria falando com você de casa?
né? Olha as oportunidades, basta observar o que está acontecendo nos seus clientes, você vê, poxa, espera aí, onde é que estão as dificuldades? Observe a você mesmo. Como é que você gostaria de ser atendido, como interagir com um serviço A, B, C ou D? Se você gostaria de interagir com o serviço A, B, C ou D dessa forma, as pessoas vão querer interagir com você dessa forma. Então, não é difícil você parar para pensar nisso, é só se colocar no lugar de onde está o seu cliente e até se colocar no seu lugar, não como dono do negócio, mas como cliente de outros lugares. E você reclama, não, o meu serviço aqui, o meu serviço de saúde é ruim, não me atende pelo online. Mas vem cá, a sua empresa oferece serviço online? Não. Então, pô, por que você está reclamando se você não oferece? Então, o que você quer fazer, receber, faça. E faça, porque ficar pensando também não dá. O tempo está passando. Daqui a um ano, deveria ter feito isso. Esse deveria ter feito, alguém fez e você ficou para trás. Sim. Então, eu não vejo tentativa. Ou faz ou não faz. Não quero fazer, tá bom, tem uma razão, tudo bem. Eu quero fazer agora. Não, vou pensar para ver se vou fazer. Se pensar para ver o que vou fazer, não tem sentido. Acho que você tem que começar a fazer. É claro, não é sair porra louca, mas o mínimo de organização, como a gente faz? Você vai viajar, você no mínimo de organização. Vou para o lugar tal, vou comprar passagem. Pronto. O que vai estar lá você não sabe bem. Você sabe que vai visitar aquela cidade, tem alguns pontos que você acha interessante, mas você vai de metrô, vai de ônibus, você não sabe ali na cidade. Mas você só planejou o básico. É a mesma coisa. Defina os waypoints, os pontos principais, e vai em frente. E o meio você vai resolvendo na hora. É muito interessante essa reflexão. A tecnologia hoje não é cara. Não né? é cara. Ela é acessível, existem possibilidades, e o ponto central, então, olhar para o cliente, olhar para o que ele espera e deseja de você, como você gostaria de ser atendido por essa empresa que é sua. Uhum. É um belo exercício, é um exercício muito instigante, grande dica, pessoal. Isso é um negócio que realmente faz uma diferença. Eu estava vendo esses dias, assistindo uma palestra, né, e achei interessante. A pessoa disse o seguinte: hoje o nosso desafio é ser a prova de futuro. Não é? A prova de bala sempre foi, né? Mas a prova de futuro. E, olhando para o futuro, quais tecnologias emergentes? Está se falando demais de inteligência artificial, é o assunto do momento, só se fala disso. Eu vi ontem um sistema de inteligência artificial que você relata para ele a empresa que você está criando, ele cria missão, visão, valores, site, programação visual, logomarca, uma loucura, inconcebível para um ano. Né? Se a gente olhar para um ano atrás, não era uma coisa que se encontrava com facilidade. Mas dessas tecnologias emergentes, você acredita quais dessas tecnologias emergentes terão maior impacto na transformação digital nos próximos anos? Como que as empresas podem se preparar para essas mudanças e usar essas tecnologias emergentes? Tecnologias, né, quando a gente pega, por exemplo, inteligência artificial, o termo não é novo, ele apareceu em 1956. Sim. E tivemos várias evoluções ao longo dessas décadas todas. Até em torno de 2015, 2016, teve um certo entusiasmo e depois uma frustração, porque a grande dificuldade era a interação com os algoritmos. Eles ficavam na retaguarda. Muitas vezes a gente está usando inteligência artificial sem saber. Sim. Por exemplo, quando você tem o reconhecimento de seus amigos nas fotos, no Facebook, no Instagram, quando você aplica um filtro no Instagram, quando o seu e-mail elimina o spam, isso é através de algoritmos de aprendizado de máquina. Só que a gente não sabia que estava. Então, quando surgiu ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT, eles criaram não uma revolução na tecnologia, porque a tecnologia estava evoluindo, mas uma revolução no interface, uma maneira simples e natural de dialogar com os sistemas. E ele te responde dando a impressão que ele tem inteligência. Na verdade, não há inteligência ali, é tudo cálculo probabilístico. Os algoritmos que estão por trás são fórmulas matemáticas. O sistema, quando responde para você, ele responde através de uma plausibilidade estatística que para você faz sentido, mas ele não tem a mínima noção se o que ele está escrevendo é uma poesia, um código de computador,
ou está escrevendo uma tese de doutorado. Ele não tem a mínima ideia do que está fazendo. É um conjunto de algoritmos matemáticos só. Mas, para nós, é um resultado fantástico. Então, permite, como ferramenta, ser usada muito bem. Por isso eu falo que é ferramenta. Ferramenta, ela e deve ser utilizada por você nas horas certas, né? Se eu tenho um bom martelo, posso pregar pregos, mas eu não devo bater na vidraça, que pode gerar um problema. Então, eu tenho que saber como usar. Mas a inteligência artificial está evoluindo e está permitindo essa interação e vai impactar muito o nosso dia a dia. Porque grande parte do que nós falamos, fazemos, trabalhamos, passa por comunicação. Os humanos se comunicam com humanos, humanos se comunicam com máquina. Se a gente pudesse comunicar com máquinas de uma maneira muito mais natural, né, com certeza isso vai mudar a maneira até das tarefas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a inteligência artificial, a gente vai ver cada vez mais a miniaturização, quer dizer, os processadores entrando em tudo quanto é objeto, se tornando mais baratos, se tornando quase invisíveis. Então, a gente vai ver muita evolução também na medicina. Você vai engolir uma cápsula que vai poder fazer toda a sua análise, digamos, do seu metabolismo ou até fazer curas, né? Cirurgias sem você abrir realmente as pessoas. Então, eu diria que a sociedade nos próximas décadas vai passar por uma transformação muito grande. E a raiz de tudo é a revolução digital. Então, eu classifico, quando nós tivemos uma grande fase de mudanças, foi a Revolução Industrial. Revolução Industrial, nós tivemos grandes invenções que transformaram e mudaram a nossa sociedade. As máquinas a vapor, depois o motor a combustão interna, a eletricidade, fez as cidades acontecerem, fez todas as coisas acontecerem. Sem essas tecnologias a gente não estaria hoje. E agora nós estamos na Revolução Digital, no início da Revolução Digital. Quando a gente voltar ao início da Revolução Industrial, as máquinas de vapor, ninguém imaginava que a gente ia chegar onde chegou. Quando Santos Dumont pegou aquele 14 bis, ninguém imaginava num 777 fazendo um voo desse, ou indo à Lua. Quer dizer, não dava para imaginar isso. Então, nós estamos no início da Revolução Digital, não dá para imaginar daqui a 50 anos. Então, eu classificaria como Revolução Industrial, esses 300, 250 anos, e estamos no início da Revolução Digital, e talvez daqui a 100, 200 anos a gente vai olhar para lá, começou assim com o computador, começou com o chat GPT, mas que coisa, como é que eles faziam aquilo naquela época? Olhando assim como se fosse algo fóssil, né? E o grande diferencial é que a velocidade agora é muito maior. Então, preparar para o futuro é estar antenado com essas coisas. Não é coisas que, só leio no jornal e isso não me afeta. Afeta. Se afeta o seu vizinho, afeta o seu cliente, afeta você. Não tem como você ficar fora, imune disso. Você está no mundo, interconectado. Você não está isolado. Para as pessoas que nos acompanham, qual o livro, entre os seus livros ou os livros, que ajudariam aquele que está começando a compreender melhor esse universo, entre os seus títulos? Olha, algum tempo atrás, acho que já tem uns 2 anos, nós publicamos um e-book na Companhia Técnica, falando de transformação digital. É um livro fininho, que a gente entende que ninguém tem tempo hoje para ficar dias e dias lendo um livro de 600 páginas. Então, ele tem 30 páginas, assim, digital e gratuito. O objetivo é dar essa visão do que é a transformação digital. Nós vamos, inclusive, colocar o link dele, então, né, para que as pessoas tenham acesso. Ele é um bom ponto de partida. A partir daí, eu acho que eu insisto, você tem que pegar um livro ou 2 para dar o ponto de partida, mas é a base ali. Depois você tem que começar você mesmo buscar coisas, ler artigos. Tem muita coisa disponível na internet, muita coisa boa. Tem lixo, mas você tem coisa boa. Então, tem muito material que você pode assinar gratuitamente, se você quiser, e com bom conteúdo. Tem muitas publicações de negócio, tem muita coisa. Se você dedicar que seja 2, 3 horas por semana, em vez de ver novela, olhar alguma coisa sobre isso, você vai aprender muito mais, vai tirar bons insights. Sim. Os bons insights são assim, daquela hora que você lê, depois dá uma caminhada, que é bom você andar um pouco, e você sozinho pensar
Quantas ideias eu tive caminhando, eu moro em Ipanema, no Rio de Janeiro, caminhando ali no calçadão, falando, olha só, aquele problema está resolvido. Processo criativo, ele acontece assim, exatamente. Né? Primeiro eu consumo muita informação e depois, a hora que eu estou lá no você meu conecta momento, os pontos. Quando você conecta os pontos, que parece assim disperso, putz, grilo, olha só, faz sentido. É o eureka. Exatamente. Esse insight. Então, você tem que ler. E não pode só ficar perguntando, o que eu faço? No máximo, você ficar perguntando ou seguir quem que está fazendo. Uma coisa que eu não gosto é, me dá um exemplo de alguém que fez isso. Eu dou um exemplo. Eu vou fazer assim. Não, cara, a empresa dele é totalmente diferente, Sim, a cultura é diferente, você é diferente dele. Não tem nada a ver. E se você seguir, o máximo você vai chegar onde ele chegou. E quando você chegar lá, ele já está mais à frente. Sim. Então, seguir os passos de outro, você vai seguir exatamente o que ele fez e vai chegar onde ele chegou. Só que ele não vai ficar parado, ele não está ali parado esperando você. Quando você chegar lá, ele está mais à frente. A distância que você tem hoje para ele vai continuar. Então, crie você mesmo, pense e tire as suas próprias conclusões. Olhe os outros, porque de repente tem boas ideias surgindo do lado, mas as suas ideias, acopladas com as outras, é que vão fazer o seu negócio ir para frente. Professor Taurion, muito obrigado. Eu estou emocionado aqui com o aprendizado, quanta coisa Legal, a gente consegue absorver da sua fala, né? Um pouquinho antes de começar, a gente falou em legado, né? O meu objetivo com esse podcast é justamente deixar um pouco desse legado do aprendizado aí dos últimos quase 30 anos de prestação de serviços na área da consultoria, conhecendo pessoas como você que mudam a vida da gente, né? Uma hora com você muda a vida da gente. Então, eu te agradeço imensamente, agradeço a CIA Técnica mais uma vez por ter me proporcionado a possibilidade de trazê-lo aqui. Muito obrigado e estamos sempre de portas abertas, de coração aberto para recebê-lo. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Obrigado, Furquim. Foi um papo fantástico e acabou tão rápido, né? Na hora que a gente estava aquecendo, acabou. Eu te desejo uma palestra fantástica. Obrigado. Hoje, o auditório em que você vai fazer a sua palestra, eu comemorei os 20 anos da minha empresa lá. Agora a gente está chegando, né? Chegando aos 28, estamos a caminho dos 30 aí. E é um lindo auditório e eu tenho certeza que o público vai te receber com muito carinho. Minha filha já está lá te esperando. Que bom. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Tom. Sucesso cada vez maior nas suas consultorias, nos seus projetos e que retorne mais vezes claro, aqui à nossa terrinha. E sucesso ao seu podcast, fantástico. Muito obrigado, agradeço imensamente. Pessoal, eu peço a vocês, né, como sempre, que curtam, compartilhem, que enviem para os seus amigos. A nossa mensagem é essa, a gente não tem aqui nenhum compromisso comercial, mas sim de compartilhamento de ideias legais. Olha aí que aula, olha que oportunidade. Então, como vocês sabem, a gente lança hoje no YouTube e amanhã estará no Spotify. Você pode acompanhar também pelo Spotify. Um abraço a todos, persistam nos projetos de vocês, caminhem na direção desse futuro, sejamos todos à prova de futuro. E vamos aprender, né? Dicas muito legais hoje no fazer o quê? Um abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau.